Síndrome de borderline. 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e depressão. 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo, enquanto 59% se encontram em estado avançado de depressão. Mas você já ouviu falar em borderline? O indivíduo com essa síndrome sofre alterações rápidas de humor e tem um comportamento e estado mental flutuantes, ou seja, os aspectos negativos surgem com frequência, como a depreciação, a autoimagem, autossabotagem e agressividade. É comum que a pessoa apresente sensação de inutilidade, instabilidade emocional, impulsividade e insegurança. Além disso, suas relações sociais são prejudicadas por causa dessa instabilidade. Mas é importante ressaltar que tudo isso acontece porque na síndrome de borderline as emoções se sobressaem à razão. Sendo assim, eles não conseguem se controlar e, mesmo em diante de situações simples, suas reações tendem a ser mais intensas e tempestuosas. Também não há intenção de agir de tal maneira, ou seja, a pessoa não se torna agressiva por opção, mas porque tem uma grande dificuldade para lidar com suas próprias emoções e tudo aquilo que acontece com ela gera reações e comportamentos explosivos e prejudiciais. Não são tentativas de chamar atenção para si, mas uma forma de se proteger de ameaças, aliviar o sofrimento e a dor que está sentindo. O que é? A síndrome de borderline é um transtorno mental grave. A pessoa com esse transtorno tem dificuldade nas relações sociais e um lado emocional inconstante. Muitas vezes, esse distúrbio é gerado por algum trauma ocorrido na infância, como relações difíceis entre pai e mãe e filhos, ou até mesmo inexistentes, abuso sexual, trauma emocional de outros tipos. Qualquer situação que leve a pessoa a desenvolver um comportamento excessivamente defensivo pode gerar borderline no futuro. Isso aumenta a chance de serem adotadas atitudes autodestrutivas. Inclusive, a taxa de suicídio entre pessoas com essa síndrome chega a 10%, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Os sintomas do transtorno de personalidade borderline podem variar, mas geralmente incluem instabilidade emocional, mudanças rápidas de humor que podem durar horas ou dias, relacionamentos intensos, autoimagem instável, sentimentos de identidade confusa ou distorcida, comportamentos impulsivos, sentimentos crônicos de vazio, dificuldade em controlar a raiva, paranoia ou dissociação. O diagnóstico do transtorno de personalidade borderline é feito por um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra. O processo geralmente inclui entrevista clínica, onde um profissional realiza uma conversa detalhada com o paciente, explorando seus sintomas, comportamentos, relacionamentos e histórico de vida. Após isso, o profissional estuda os critérios de diagnósticos, onde é baseado nos critérios do DSM-5. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Para o transtorno personalidade borderline, é necessário atender a pelo menos 5 dos seguintes critérios: medo intenso de abandono, relacionamentos instáveis e intensos, autoimagem instável, impulsividade em pelo menos 2 áreas que são potencialmente autodestrutivas, como gastos excessivos e uso de substâncias, comportamentos suicidas ou automutilação, instabilidade emocional com mudanças de humor intensas, sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa e dificuldade em controlar a raiva, ideação paranoide ou dissociação em situações de estresse também são observados. Em alguns casos, o profissional pode utilizar questionários ou escalas de avaliação para compreender melhor os sintomas e seu impacto na vida do paciente. O histórico familiar e pessoal também entra em análise, pois poderá ajudar a identificar fatores que contribuem para o desenvolvimento do transtorno. Além disso, a predisposição genética é um fator de risco para o transtorno de personalidade borderline. Pessoas com pais ou irmãos com TPB têm um risco maior de desenvolver o transtorno. Parentes de primeiro grau de pacientes com transtorno de personalidade borderline são 5 vezes mais propensos a ter a doença do que a população em geral. O diagnóstico é um processo cuidadoso e deve ser feito por um profissional capacitado, uma vez que os sintomas do transtorno personalidade borderline podem se sobrepor a outros transtornos mentais. O tratamento de borderline envolve psicoterapia e medicamentos para amenizar os sintomas. A psicoterapia
é a base do tratamento e pode ajudar a reduzir comportamentos suicidas, melhorar a depressão e melhorar a função. Algumas modalidades de psicoterapia que podem ser usadas para o tratamento de borderline incluem terapia dialética comportamental, terapia cognitivo-comportamental e a terapia focada em esquemas. Além delas, os medicamentos como estabilizadores de humor e antidepressivos podem ser usados para controlar sentimentos de tristeza e ansiedade. Antipsicóticos atípicos podem ser usados para ansiedades, raivas e sintomas cognitivos. Além do tratamento, é importante que o paciente aceite o comportamento e conviva com ele de maneira pacífica. Cuidados com o sono e a alimentação e a prática de exercícios físicos também são importantes.